Pois. Fala. Vamos lá, vou falar para vocês um pouco da dinâmica desse trade aqui que a gente está fazendo em GMT. GMT, como a gente pode observar aqui, ela está um pouco esticada nos tempos gráficos maiores aí. O tempo gráfico diário subiu mais de 300% aí sem fazer uma base de preço. Então, através do RSI, que a gente percebe aqui que ele já está em 89, agora há pouco ele chegou a bater 90. Então, a gente percebe que ele está muito esticado e que ele precisa fazer uma base de preço que confluiria ali com 1 hora em sobrevenda, que foi o que a gente acabou de presenciar acontecer com o Bitcoin. Então, o que acontece? Ele estava vindo com tudo, ele foi eu. Quando a gente identifica que o tempo gráfico maior está esticado, a gente procura um gatilho de entrada em um tempo gráfico menor, analisando as fractais. Da onde? No 4 horas, nós percebemos que ele está criando uma cunha ascendente, e 90% das cunhas ascendentes tendem a romper para baixo. Então, pessoal, eu tracei ela aqui no 1 hora. Eu vou até tirar essa linha que eu tracei aqui para ficar mais visível para vocês aqui, ó. No 1 hora fica bem perceptível essa cunha ascendente. Está bem perceptível para vocês? Tá. Assim. Sim. Então, o que acontece? Nós localizamos aqui o gatilho de entrada, que é essa cunha ascendente no 1 hora. E ela tinha também a formação de um oco. Estava formando um oco aqui, ó, no 1 hora, que seria algo mais ou menos assim, ó. Ombro do lado esquerdo, cabeça do movimento e ombro do lado direito. Esse é um padrão de reversão de tendência. É tudo que a gente precisa para iniciar a correção do tempo gráfico diário, para ele vir formar uma base de preço. Então, o que a gente faz? A gente já começa a pensar numa entrada aqui, porque possivelmente, eu digo possivelmente porque ninguém sabe ao certo o que pode acontecer. Ninguém pode declarar com certeza o que vai acontecer, se o preço vai cair ou vai subir. Tudo são probabilidades. Então, analisando as probabilidades e somando as confluências, isso nos deixa confortáveis para entrar nesse trade. Por quê? Nós temos uma cunha ascendente, nós temos o tempo gráfico diário esticado e nós temos aqui também a formação de um oco, que é um padrão de reversão de tendência. Analisando essas confluências e também a análise que o Pablo postou ali na comunidade, parabéns, Pablo, pela análise, uma análise muito top, que gerou esse gatilho para a gente entrar. Quem está conectado ali acompanhando o canal de análise de altcoin, conseguiu pegar essa entrada. Pablo discriminou tudo certinho aqui, ó, informando tudo que ele estava vendo ali, ó, e a gente pegou carona na análise dele e fizemos as nossas entradas. Eu já realizei parciais, já estou lucrativo na operação, e se eu tomar um stop ali, meu stop não vai ser negativo, meu stop já está um pouco positivo, quase no 0 a 0 ali. Então, ele postou aqui um canal de alta que ele estava vendo no 15 minutos, postou aqui que o volume de compra estava descendente, e o Pedro também postou aqui que ele viu um canal de alta nos 5 minutos, tudo confluências que rompem para baixo. Aí eu analisei, lógico, né? Porque a gente não pode entrar de carona numa operação só porque alguém postou. Não interessa quem postou, você também tem que ter o seu gerenciamento, você também tem que ter a sua análise para saber se aquilo que a pessoa está enxergando está dentro do seu setup de operações também. Saber se está dentro do que você também está enxergando. E se você entender que aquilo que a pessoa está enxergando está dentro do que você está enxergando, você vai seguir o seu gerenciamento e vai fazer a sua entrada também. Não é porque A ou B entrou que é uma carta branca para você entrar também. Porque A ou B fez ali um gerenciamento de risco, está sabendo quanto que vai perder, e se você entrar de carona sem fazer isso, você pode tomar um stop aí e arrancar você do jogo, machucar a sua banca, e nós não queremos isso. Ok, pessoal? Ok. Bom, vamos lá. Tem um detalhezinho aqui que é a cereja do bolo, que eu coloquei aqui também como complemento. Falei, ó, deixa eu voltar aqui. Bom, aqui, ó. Vou escalar ordens agora. Nesse trade, vou fazer o gerenciamento de mão e não de alavancagem. Por quê? A gente não pode achar que o gerenciamento ele tem que ser feito só na alavancagem. Por exemplo,
eu posso entrar com $100 alavancado em 1x, como também posso entrar com $10 alavancado em 10x. Então, o que acontece? Existe o gerenciamento de mão, por exemplo, é um trade muito favorável, com muitas confluências, eu estou bem confiante, então eu vou entrar com $1.000, vou entrar com $10.000. Não é um trade que eu estou confiável, não é um trade assim, é um trade meio arriscado, então eu não vou entrar com $10.000, eu vou entrar com $100. Então, você pode fazer esse gerenciamento também com base no risco do capital que você quer perder. Foi mais ou menos o que eu coloquei aqui em Theta, que foi uma análise gráfica que eu fiz de um tempo gráfico semanal. Quem ainda não acompanhou, pode estar entrando no canal de altcoins aí e dar uma olhada nessa análise, que é uma análise bem interessante também, que a longo prazo, eu acredito que ela vai ser bem lucrativa. Mas vamos focar aqui nesse trade específico de GMT, porque eu consegui usar nele aqui uma estratégia de martingale que me favoreceu demais, e eu acho interessante compartilhar isso com vocês, embora seja uma operação que tem que ser feita já por trades mais experientes, é uma operação mais avançada, mas também não é tão complicada, e nesse caso aqui ela foi muito útil. Então, vou estar passando para vocês. Eu falei, vou escalar ordens agora. Nesse trade, vou fazer o gerenciamento de mão e não de alavancagem. Por quê? Porque eu queria alavancar em 10x. Eu não queria alavancar em 3x. Eu queria alavancar em 10x, então eu entrei com uma mão menor, tá? Aí o pessoal veio aqui, o Rogério comentou também que ele estava começando a se posicionar também, o Pablo já estava posicionado. Aí, pessoal, eu comentei aqui, deixei uma ordem em 3,2. Mas por que 3,2? Vamos para o gráfico. A primeira entrada que eu fiz nessa moeda foi exatamente na linha azul aqui, pessoal, cerca de 2,88. Se eu não tivesse usado a estratégia que eu usei, uma hora dessa eu ia estar negativo. Por quê? Porque eu entrei shortando e o preço está acima do meu ponto de entrada. Então, eu entrei em 2,88 e eu vou fazer um cálculo aqui com números inteiros para ficar mais fácil a explicação para vocês, tá? Suponhamos que eu tivesse entrado nessa operação com $100. Já explico por quê também. Aí, deixa eu jogar ele aqui para o meio. Embaixo, à direita, no centro. Ok. Pronto. Suponhamos que eu tivesse entrado... Não, no meio não ficou legal. Vamos deixar à direita mesmo. Aqui, à direita. Entrei no trade com $100. Uma hora dessa eu estaria negativo. Aí ele veio ao nosso favor. Se a gente voltar aqui para o tempo gráfico de 5 minutos, a gente percebe que depois da entrada, ele teve aqui essa parte que ele ficou positivo. Então, quando ele ficou positivo aqui, eu já realizei 20% dos meus $100. Eu fiquei com 80. $80 na mão. Mas por quê? Porque meu stop nessa ocasião, ele fica acima da cabeça. Ele fica exatamente aqui, Para quem ainda não conhece essa técnica, fica ligado nisso. Toda vez que você for operar um padrão de oco, um padrão de ombro, cabeça a ombro, o seu stop, ele precisa, de forma segura e estratégica, ele precisa ficar em cima da cabeça. Muitas pessoas colocam em cima do ombro direito, mas a gente não sabe na onde que vai ser a formação do ombro direito. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser mais próximo da cabeça. Se ele não romper a cabeça, ainda é um ombro, cabeça a ombro. Então, como a gente não sabe aonde que vai ser a formação, o ideal é que se escale ordens na formação desse ombro, porque a gente não sabe aonde que vai ser. Só que não pode passar a região da cabeça. Se passar a região da cabeça, invalidou o padrão. Então, o que eu fiz nessa operação? Eu fiz a minha primeira entrada com $100, já prevendo a estratégia que eu ia usar, que é uma estratégia que chama martingale. E eu expliquei ela aqui na comunidade para vocês. Eu falei aqui, deixei uma ordem em 3,2. Vamos ver no gráfico onde que estava 3,2? Vamos lá. Sempre que eu escalo ordens, eu costumo pintar na cor verde, para mim me orientar o que é ordem e o que é o meu ponto de entrada. 3,02, olha lá. Eu fiz uma entrada aqui na linha azul com $100 e aqui na linha verde, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei uma entrada de mais $300. Essa entrada, ela é 3 vezes maior que a minha entrada inicial.
Por quê? Porque se o preço voltasse ali na mesma altura, na maioria das vezes acontece isso, tá? O ombro direito, ele costuma ficar ali bem próximo ou na mesma altura do ombro esquerdo. Então, o que eu fiz? Eu entrei com $100, coloquei $300 aqui em cima, caso ele voltasse para retestar essa região do ombro direito aqui, na mesma altura do ombro esquerdo. E o que acontece? Por que tem que ser 3 vezes mais? Se eu tivesse entrado com mais uma ordem de $100, o meu preço médio ele ia ficar mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse. Só que usando a estratégia, eu coloco 3 vezes mais, por quê? Porque ele joga o meu preço médio, que estava aqui no 2,88, bem próximo da minha ordem maior. E o que aconteceu? O meu preço de entrada, que era de 2,88, assim que o preço deu essa espirrada para cima aqui, ele liquidou muita gente que estava com stop aqui em 2,99. Só que o meu stop, já como eu estou usando a estratégia de forma correta, meu stop não ficou aqui, então esse short squeeze que teve aqui não me pegou. Eu estava lá em cima da cabeça, meu stop. Aí, o que aconteceu com o meu preço de entrada? Eu joguei aqui, ó. Olha lá, ó. Primeira boleta, quando eu fiquei positivo, mostra para vocês aqui que o meu preço de entrada foi 2,95. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Vamos sim. Tá, meu preço de entrada, o inicial, era 2,95. Quando eu usei a estratégia do martingale e o preço aconteceu aquilo que eu imaginava que ia acontecer, olha aqui, pessoal, para quanto que foi meu preço de entrada? 3. Meu preço de entrada foi para 3,57 ali, né? 30057. Então, vamos atualizar. O meu preço de entrada, que era 2,88, ele foi agora para 3,57. 3,057. Olha lá para onde que foi meu preço de entrada, pessoal. Ele quase colou na minha segunda ordem de martingale. Então, nesse momento que eu poderia estar negativo, eu não estou negativo, exatamente por ter colocado uma ordem 3 vezes maior. Só que isso é muito bom para quem sabe usar isso. Por quê? Porque suponhamos que eu tivesse entrado com $100. $100 hoje no meu gerenciamento é pouco. Só que como eu sabia que a chance de pegar o martingale era grande, eu não podia entrar com uma mão grande já. A mão minha passou a ser grande depois do martingale. Eu entrei com 100, agora que o martingale foi efetivado aqui, a minha mão passou para $400. E eu estou alavancado em 10x, o que leva esses $400 para $4.000. E se a gente pegar uma relação dólar-real, esses $4.000 passa a ser R$20.000. Então, suponhamos não, na prática eu estou fazendo um trade aqui com R$20.000. Então, quem for fazer martingale com base na explicação que eu estou passando aqui, gerencia bastante a sua primeira entrada, porque a sua segunda entrada vai triplicar, quadruplicar o valor da entrada inicial. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio aí, pessoal? Estou. É muito bom. Sim. Vamos lá. Aí, qual que é o segredo? Só um minutinho. Qual que é o segredo agora? Pegou o martingale? Pegou. A minha mão, que era 100, foi para $400. Só que eu não estou confortável de tomar um stop com a mão desse tamanho. Por quê? Porque eu estou alavancado em 10x e o meu stop está a 4% do preço atual, que é da minha mão de entrada. Se o preço voltar aqui para cima e invalidar esse padrão de oco, eu vou tomar um stop de 40%, porque eu estou alavancado em 10x. A diferença do meu preço de entrada até o stop está de 4. 4% vezes 10 vai dar 40%. E eu estou nessa operação agora, se eu tivesse entrado com 100, né? Vamos dizer que eu entrei com 100. Eu estaria tomando um prejuízo aí, pessoal, de 40%. Dá em torno aí de, vamos fazer a conta aqui, 400 vezes 40%, $160. E no meu gerenciamento particular, eu não aceito perder 40% da minha banca. É lógico que eu não entrei com toda a minha banca nessa operação. Então, agora que vem a cereja do bolo dessa estratégia. Quando pegou o martingale, melhorou meu preço de entrada. E assim que o ativo começou a cair, o que eu fiz? Eu já corri e realizei 80% da minha mão. Da minha mão total. Vamos lá? Era 100, pegou o martingale de 300, foi para $400 no trade,
minha mão total ficou em 400. Aí, assim que eu fiquei positivo, que o ativo andou ao meu favor, que eu já vi ali 20% de lucratividade, o que eu fiz? Eu fui lá e realizei 80% dos 400. Nessa operação, não realizei 80%, eu realizei 50%. Os 400 voltou para $200. Então, eu fiquei com uma mão total, após a realização desse lucro, de $200. Isso está dentro do meu gerenciamento. Por quê? Se o padrão de oco não se confirmar e o ativo der mais uma espirrada para cima e subir bastante, o que vai acontecer? Eu vou tomar um stop aqui, pessoal, com uma mão de $200 e não mais de 400, porque eu já realizei lucro. E como eu realizei lucro nessa operação, o stop que era aqui de 40% de $200, vamos lá, vamos fazer a conta aqui, $200 vezes 40%, seria de $80. Só que eu já realizei um pedaço do lucro nessa movimentação que veio ao meu favor. Então, eu não vou mais perder $40, eu vou perder $20 nessa operação, vou perder $12, e a chance que eu tenho de participar de toda essa movimentação de correção é muito grande. Por quê? Porque nós já analisamos as confluências dos tempos gráficos maiores que precisam de correção. Então, agora que eu estou safe, que é quase risco zero nesse trade, o que eu vou fazer? Eu vou segurar essa operação até que o preço venha ao meu favor e o ativo encontre uma hora em sobrevenda, que é algo que eu estou imaginando que vai acontecer mais ou menos nessa linha vermelha. Se ele, agora eu posso segurar tranquilo, eu posso realizar parcial, se eu não quiser realizar parciais, eu seguro a mão inteira que sobrou, até ele bater uma hora em sobrevenda. Bateu uma hora em sobrevenda, eu fecho toda a minha operação, realizo todo o meu lucro com praticamente risco zero. O que vocês acharam aí da estratégia? Mastigando, eu gostei. A mesma coisa que pode aplicar tanto no sobrevenda, né? Sim, o martingale você pode usar ele tanto para long quanto para short. Só que a única coisa que pega aí na questão do martingale é o gerenciamento de mão e de alavancagem. Se você quer alavancar 10x, 20x, você entra com a mão menor. Se você pretendia entrar com $500 na operação, você vai entrar com $150 e fazer o martingale com mais 350, que ele vai melhorar seu preço de entrada e vai chegar no preço final que você queria. Agora, várias pessoas acreditam que devem estar com essa dúvida. O que poderia invalidar esse oco? No caso, seria um volume crescente da força compradora, né? Vamos lá. Muito boa pergunta, Pablo. Foi o Pablo que perguntou, né? Foi. Durante essa movimentação, nós percebemos o volume decrescente. Se o volume na formação... Deixa eu dar uma purificada nesse gráfico aqui, agora que já passamos dessa explicação aqui. Deixa eu dar uma purificada no gráfico para vocês entenderem. Olha lá. O volume, durante a formação do ombro direito, ele está descendente. Está vendo que as barras estão cada vez menor? Isso mostra exaustão da força compradora. E isso dá mais confiança para os ursos começar a estapear o preço ali de cima para baixo. Por quê? Porque a força compradora ela tá se esvaindo. Ela está mostrando exaustão, ela está mostrando fraqueza. Então, esse é um momento que os ursos aproveitam para empurrar o preço aqui do topo do ombro esquerdo para baixo. Eu, por exemplo, deixa eu olhar aqui quanto que está a minha porcentagem nesse momento aqui da operação. Estou com 40% de valorização. Vou colocar ali para vocês no grupo agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, pessoal. Sim, Paulo. E uma coisa que eu percebi é que numa hora o volume de venda, o volume de compra está decrescente. Aí o que acontece? Aí eu fui olhar os 5 minutos, estava tendo aqueles picos explosivos de volume de compra. Eu até fiquei pensando em sair, mas eu falei, rapaz, eu estou olhando no tempo gráfico maior. Eu me lembrei o que Vela falou. Você tem que navegar nos tempos gráficos para você ver o que realmente está acontecendo. E eu mesmo Exatamente. assim, foi isso. Aí eu pensei, eu vou sair dessa operação porque eu estou vendo pico explosivo nos 5 minutos. Aí quando fui ver, aqueles picos explosivos só foi para estopar a galera que estava colocando o stop ali no ombro direito para poder ter a continuação de queda.
foi a mesma coisa, pegou seu preço lá e jogou seu preço médio lá para cima. Exatamente, cara. Mas o que que acontece, Pablo? Qual que é a estratégia aqui, cara? Se a gente não seguir a risca a estratégia aí de operação do oco, nós não vamos ser estratégicos, nós não vamos ser um trader estratégico, nós vamos ser um trader torcedor, nós vamos ficar torcendo para o preço cair. Só que uma vez que você segue a estratégia, coloca o stop na cabeça do movimento, você não vai participar desse short squeeze aqui, ó. O ativo fez isso daqui, ele liquidou bastante gente. Por quê? Porque o pessoal colocou stop aqui, ó. Aí ele deu essa agulhada para cima, violinou a galera e desceu o soberano. Antigamente... Eu sou prova viva disso. Pode perguntar. Eu sou prova viva disso, que teve vários ocos que eu botava o stop no ombro e sempre tomava aquele stop, era estopado e o preço começava a descer. Sendo que o stop sempre tem que ficar na cabeça. Acontece muito isso daí, cara. Acontece muito isso daí. Só que assim, a gente tem que tentar entender a explicação por trás de cada stop. Tomei stop, tomei, mas por quê? Não, foi uma movimentação natural do preço e eu estava ali posicionado, bem posicionado meu stop e acabou pegando. É normal, todo mundo vai tomar stop mesmo. Nem todo trade nosso vai dar certo. Só que o stop, ele tem que estar no lugar certo. Quando você está operando oco, o stop não pode ser no ombro, o stop tem que ser na cabeça. Ah, mas vai ficar muito longe, Paulo. Eu estou atrasado na operação, se eu for entrar agora, o stop vai ficar muito longe. Então, o que você faz? Você entra com a mão menor. Mas você não pode mudar o lugar do stop, porque senão vai dar um short squeeze e vai estopar você. O stop seria nessa sombra aí ou tem que ser mais embaixo? A sombra conta? Não. Ô Douglas, o stop é na cabeça do movimento, exatamente na linha vermelha onde eu coloquei ali, ó. Tá vendo a linha vermelha aqui de cima? Vi. Quando você está operando um oco, o stop tem sempre que ficar na cabeça. Agora, se você chegar atrasado na operação, como já está aqui, ó, quem for entrar em short agora está um pouco atrasado. Então, o que ele tem que fazer? Se ele tinha intenção de entrar com $1.000, como ele está atrasado, ele tem que entrar com $400. Por quê? Porque senão o risco do stop fica muito grande. Porque bastante gente já realizou lucro nessa pernada para baixo aqui. Só lembrando, um pouquinho acima da cabeça, né? Um pouquinhozinho acima, só para... É que eu tô com o gráfico reduzido aqui, eu tô bem compacto, mas ó, se a gente esticar ele, percebe que ele tá um pouquinho para cima ali, ó. Exato. Muito bom, Rodolfo, muito bom. É a vela verde, então, que conta. Agora que eu reparei aqui, é na verde que tá... É isso, né? Não é nem a cor da vela, viu, Rodolfo? Porque o que acontece? Você vai pegar o pico mais alto da cabeça. Você vai pegar o tupete. Entendi. Entendeu? Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Quanto à estratégia de martingale que foi usada, a realização de lucro ali para equilibrar o stop? Parece que o critério dessa segunda ordem que você escalou foi ali meio que próxima na altura do ombro esquerdo, né? Muito bem observado, exatamente. O que eu imaginei? Ó, quando eu entrei, o preço estava aqui, né? Acho que era... Vamos lá, vamos ver de novo. Primeira entrada minha, o preço estava em 2,80. Preço atual, 2,95. Primeira entrada, o preço estava aqui. Vou colocar uma linha aqui, ó. Colocar uma linha roxa. Aí. Quando eu entrei, o preço estava aqui. E eu percebi que no ombro esquerdo ele tinha dado uma pirulitadinha para cima. E como a gente sabe que o movimento ele tende a se repetir, eu coloquei o meu martingale exatamente um pouquinho abaixo ali do ombro esquerdo. Porque se ele fosse buscar a mesma altura do ombro esquerdo, ele ia pegar meu martingale. E foi na mosca, exatamente o que aconteceu. Pirulitou para cima, pegou meu preço e caiu, fazendo a minha operação ficar lucrativa. Agora eu já realizei 50% dela, eu vou segurar. Se ele subir e pegar meu stop, não tem problema, mas se ele cair e vir buscar a correção do diário, que está muito esticada, eu vou fazer nesse trade aí mais ou menos uns 120%, 140%. E eu tô safe agora, ainda? Zero. Tem algum ponto que pode entrar aí, será? Ainda? Entrar agora, você fala? Tem algum ponto que eu possa entrar ou algum ponto que eu possa esperar para entrar?
Cara, se eu fosse entrar nessa operação, porque assim, o que te motiva a entrar nessa operação? Saber que os tempos gráficos maiores estão esticados e você precisa de uma correção. Então, Sim. pode acontecer de você entrar agora e ele começar a correção. Como também pode acontecer de você entrar agora e ele invalidar esse padrão de oco. Por quê? O RSI diário, para que ele movimente de 89 para 90 aqui, o preço sobe mais 10% tranquilo. Entendeu? O RSI diário é o maior dos navios. Então, demora para ele se movimentar. Quer dizer que o preço pode dar mais uma subida, mas então o que vai te proteger? O teu stop? O stop seu tem que ser financeiro nesse caso. Por exemplo, quanto que eu estou disposto a perder? Estou disposto a perder 20% nessa operação. O ideal do seu stop é lá em cima. Ó. Se a gente for comparar, ele está 8% agora, o preço atual para o local de stop. Então, você sabe que se você alavancar 10x, você vai perder 80%. Então, ao invés de entrar com $1.000, você diminui a mão. Por exemplo, se você entrar com $100 e foi estopado, você vai perder $80. Você está confortável de perder $80? Estou confortável porque minha banca é de $10.000. Então, tranquilo. Se você está confortável de perder $80, você entra com 100, sabendo desse risco. Aí você faz um gerenciamento de dinheiro, de capital que você está disposto a perder se der errado, entendeu? Entendi. Eu Isso acho que eu também. sempre faço, pessoal. Eu sempre estou ciente do valor que eu vou perder. Eu jamais vou entrar com a minha banca aqui de $50.000 nessa operação e perder 80% da banca num trade só. Aí eu quebro, aí eu fico fora do jogo, aí meu emocional vai lá embaixo, aí eu vou discutir com todo mundo à minha volta, aí eu vou achar que a vida não faz mais sentido, porque é isso que acontece quando a gente faz besteira e perde dinheiro. Então a gente tem que gerenciar. Ô, Paulo. Sim. Mas no caso aí, a pessoa, se quiser, pode entrar até com uma mão de $1.000 e botar o stop na cabeça. Aí, sem alavancar, que poderia perder só 8% dos $1.000. Isso, exatamente. Aí o gerenciamento, no caso, não vai ser de capital, vai ser de alavancagem. Entra com 2x de alavancagem. Você tem que estar ciente que você vai perder 8%. Mas se eu alavancar em 10, é 80%. Se eu alavancar em 5, é 40%. E assim sucessivamente. Eu acho também que, assim, às vezes quando você está na dúvida de, é tarde demais ou não para você entrar num trade, aí dependendo da sua prática e das suas análises, você pode ver o risco-retorno também, assim. Por exemplo, se você tem um alvo mais ou menos traçado ali, aí você vê, será que o risco é 2-1, por exemplo? Tem um stop longe, mas talvez o retorno vai valer a pena. Você pode ir também por esse caminho, às vezes. Exatamente. Mas a questão é que tudo é probabilidade e nada é certo. Isso. Uma assim, coisa... Pode falar, Diego aí. Uma coisa que eu não gosto, pessoal, eu gosto assim das coisas uniformes. Nem sempre o gráfico vai vir bonitinho, desenhinho certinho como a gente quer. Mas quando eu estou operando um padrão de oco e eu percebo que ele já rompeu aqui a cunha traçada e ele está desconfigurando o ombro direito, está começando a ficar esquisito, está começando a entrar num padrão de lateralidade aqui, ó, ele já invalida o oco. Por quê? O oco, ele não pode fugir muito dessa figura aqui, que é o ombro, cabeça e o ombro. Se ele faz o ombro esquerdo, faz a cabeça, e depois na construção do ombro direito, ele começa a defasar o desenho, para mim já não serve. Por quê? A chance dele esfriar o RSI lateralizando e depois continuar seguindo alta é muito grande. Então, o que eu faço? Quando eu percebo que o desenho está começando a ficar estranho, como está ficando esse daqui, eu já vou lá e já realizo mais uma parcela de lucro e deixo uma pequena porcentagem da mão, aí, uns 20% da mão, para ver o que vai acontecer. Porque eu estou sabendo que o tempo gráfico maior precisa corrigir. Pode falar de novo. Oi? Você queria fazer um comentário? Não, eu concluí. Sim, perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? A gente tem 10 minutos aí para encerrar. Ninguém tem dúvida? Eu acho que não. Eu até agora não. Ficou bem explicado para vocês aí a operação, a cunha, o padrão de oco, como que opera, o stop, na onde que vai, e a estratégia do martingale que eu apliquei aqui também. Não é só fazer o martingale e melhorar o preço de entrada, é realizar
quando o preço vem ao seu favor para liberar capital e diminuir o valor do seu estoque. Vamos ficar ligado nisso. Eu vou procurar colocar mais explicações sobre isso em texto para vocês ali na comunidade, para a gente aprimorar junto e ser o máximo lucrativo possível. Valeu, pessoal? Valeu. Valeu, Maravilha. Valeu, forte abraço para todos vocês, tamo junto. Valeu. Falou. Paulo, Oi, pode falar, Fábio. opa, sou eu, Fábio. Tudo bem, querido? Como é que vai? Parabéns Tudo pela, jóia. parabéns pela live aí, que meu chefe ligou aqui, eu não pude entrar no horário. Aí eu saí do horário de expediente, 4 horas. Se eu lhe perguntar a dúvida mais básica, você já deve ter falado. O stop, geralmente, você bota na cabeça você bota no formou a cabeça, ombro, cabeça, você bota o stop lá em cima na Exato. cabeça, lá no Exato. topo da cabeça, onde você mostrou, né? Você Isso. bota o stop lá, né? E essa Exatamente. dúvida eu te perguntei, é porque quando está escrevendo é complicado de explicar, porque às vezes eu não tenho uma técnica ainda apurada, apesar de fazer Sim. curso dela, direitinho a mentoria, fazer aqui com o Maninho, estando com vocês aqui, apanhando mais expertise, às vezes a pergunta, mas eu não tenho medo de perguntar, eu pergunto. É isso aí. Quando o que você falou ali é fundamental. Quando o ombro do lado direito começa a perder a característica de ombro, por isso que eu perguntei, característica de ombro, e os outros tempos gráficos, diário, semanal e mensal, estão em tendência de alta, aí geralmente isso descaracteriza o oco, né? Isso. Tem que ficar muito atento a essa movimentação. Por exemplo, falta 40 minutos para fechar esse candle de 1 hora aqui. Então, quer dizer, ele está ali esboçando subir e descer, mas ele ainda pode descer e ficar só o pavio. Se ele descer, não vai descaracterizar tanto o ombro. Mas se ele subir e começar a ficar alto aqui, ele descaracteriza. Eu, particularmente, daí eu já não gosto. Aí eu já prefiro fechar no pequeno loop que eu tiver ali e ficar observando. Aí eu procuro outro gatilho de entrada. Se ele subir, né? Se ele subir, descaracteriza, né? Se ele descer, mas tiver o formato tipo de contínuo, tipo continuativo, como você falou, de equilíbrio, ainda não descaracteriza. Não que ele continue um ombro mais extenso. Isso. Não descaracteriza. Vai sempre comparando também com os tempos gráficos menores, como está ficando a formação da figura. Ó. Aqui no 15 minutos já está começando a ficar estranha. O ombrinho do lado esquerdo bem desenhadinho, bonitinho, o direito agora já está esticando, está ficando estranho. É isso que eu estava vendo. O ombro da direita está formando um padrão de equilíbrio mais do que um ombro. Isso. Então, às vezes também é interessante. Cara? Por isso que é importante realizar lucro, realizar parcial. Porque se der ruim e ele subir, você realizou parcial, você zerou teu stop, tomou stop, você vai para outro, vai para a próxima. Eu sempre realizo. Essa realização da parcial eu não sei fazer direito ainda. Eu realizo muito ainda no visual. Eu vi uma dica tua, foi do Maninho, não sei, que no tempo gráfico de 15 minutos na EMA 12, a gente foi realizar, fazer pequenas realizações. Não sei se é isso o padrão de você. Sim. Tá certo, bastante gente costuma fazer isso também. Só que o que acontece? Essa realização de parcial ela é muito particular de cada um. Vai muito da mão que você entrou, do lucro que você está vendo, que você está tendo, entendeu? Então é muito particular de cada um, mas a realização próximo às EMAs, pelo menos do 15 minutos ali, já é mais seguro. Ó, foi o que aconteceu aqui, ó. Na EMA 26 aqui, ó, os ursos que entraram na onde eu entrei realizaram. Então, a força vendedora começou a perder força, porque eles foram realizando aqui na EMA 26 do 15. Conforme você vai observando o ativo, você vai percebendo essas coisas. Sempre que chega nas EMAs ali, eles começam já a realizar lucro. A EMA 12 ela é sempre mais forte que a 26? Tem essa característica ou não tem essa diferença? Passou da 12, por exemplo, um momento de subida, passou da 12, aí tem que passar a superar a 26, num tempo gráfico qualquer, de 1 hora, 4 horas. Tem essa diferença assim, ó, passou da 12, obrigatoriamente vai esperar a 26 ou não? Não tem essa diferença? Isso não faz. Cara, isso é muito relativo, porque o que acontece? No trade, cara, não existe uma ciência exata, existe pontos de apoio. Nós temos uma base de ensino e nós usamos a EMA 1226, mas tem gente que usa 50 e a 200. Eu vi outros traders usando a EMA 66. E se você for ver, de 0 a 1000 existe 1000 EMAs. Então, cada um se apoia naquilo que faz mais sentido para o seu setup de operação, né?
Assim, na teoria, quanto maior a EMA, mais forte ela é, porque assim, a EMA, os números 12, 26, são quantos candles ela está contando para fazer essa Certo. média, entendeu? Então a 12 é uma média mais rápida, ela só está olhando os últimos 12, a 26 está olhando os últimos 26. Então, na teoria, tipo assim, quanto mais tempo, assim, mais forte a EMA, mas mesmo assim, na prática, não é assim, você não pode tomar isso como conclusão, assim, mas na teoria é. Então, assim, uma média rápida, ela varia muito, assim, o tempo, o preço, ela viola muito uma EMA rápida, ela sobe, desce, entendeu? Mas uma EMA mais forte tem mais peso, mas não é para tomar isso como regra, assim. Perfeito, Rodolfo. Perfeito. Como o Paulo falou, não tem não é uma ciência exata, né? É o contrário, pura probabilidade. Né? É porque Isso. como eu comecei fiz um curso, que a maioria aqui deve ter feito, não fez, pelo menos conhece, então a orientação que eu peguei foi seguir inicialmente esse tipo de EMA, até eu poder me aprimorar e ter maior conhecimento. Então eu sigo o básico, eu vou pelo RSI, vou pelas EMAs, vou pelo volume, para poder apanhar expertise ainda nisso. Entendeu? E pelos padrões, tentando identificar os padrões. No grupo é muito mais fácil, quando todos estão visualizando, a gente conseguir pegar mais padrões. As questões de cunha megafônica, cara, eu não consegui entender até agora como é que eu visualizo uma cunha megafônica, mas eu vou vendo vocês fazendo, eu vou pegando, é assim, tem jeito. Beleza, pessoal? Olha só, nós temos apenas 1 minuto aí, o Zoom vai estar encerrando a nossa reunião, mas eu acho que foi bem explicativo aí, deu para a gente trocar uma ideia, ainda que breve, mas a gente vai combinando ali e abre outra, para outro tema, beleza? Importante sempre deixar, que eu dei uma sugestão para o Maninho, falo que vocês aí que estão na linha de frente, sempre deixar essas lives gravadas, porque pessoas que trabalham ou têm algum problema no momento ali, para assistir posteriormente. Perfeito, Se puderem, perfeito. deixar gravado. Todas as lives, pelo menos as que eu abri aqui para trocar uma ideia com vocês, eu vou salvar e vou subir para o canal do YouTube ali da comunidade, tá? E quem não está inscrito ainda, se inscreve lá para dar uma força para o nosso canal e vamos junto. Tá bom, obrigado, Paulo. Valeu, pessoal, um abraço. A gente conversa ali na comunidade. Grande abraço. Tchau, tchau.